Voltamos no tempo para uma ferrovia que demorou quase um século para ser construída, cheia de histórias, lendas e assombrações. Hoje está sepultada no coração da floresta amazônica. Foram duas tentativas fracassadas de construção. Apenas na terceira tentativa finalmente foi concluída, em 1º de agosto de 1912, já no declínio do mercado da borracha na Amazônia. Foi retratada na minissérie Média Maria da Rede Globo. A minissérie Média Maria vai contar a história da ferrovia a partir da terceira tentativa de construção, entre 1907 e 1912, quando médicos são levados até as frentes de trabalho para evitar mais mortes e o abandono dos trabalhadores. Percorremos os 363 quilômetros que liga a ferrovia entre Guajará-Mirim e Porto Velho, em busca de cemitérios de máquinas, de trabalhadores, de lendas, histórias e de uma obra que desafiou a selva. Grandes histórias em apenas 2 linhas. O macaco viajante disse que é possível contar grandes histórias, a história do estado do Acre, de Rondônia e da capital Porto Velho, em apenas 2 linhas. Vamos procurar saber como é isto. São essas 2 linhas, as linhas da estrada de ferro Madeira-Mamoré. São as linhas da estrada de ferro que contam a história do estado do Acre, de Rondônia e da capital Porto Velho. Rio Mamoré. À margem esquerda temos a Bolívia. A margem direita é o Brasil. Pela necessidade de escoamento da borracha, na época do ciclo da borracha, a Bolívia tentava escoar a produção pelo rio Mamoré. Mas devido ao rio ser muito acidentado, era difícil e penoso o transporte da produção de borracha. Então, por um acordo, a Bolívia, junto ao Brasil, realizou uma troca nesse acordo. A Bolívia cedia o que hoje conhecemos como o estado do Acre, e o Brasil comprometia-se a construir uma ferrovia para fazer o transporte dessa produção da borracha. Observamos logo à frente, no rio Mamoré, bastante pedra. E nesse rio também tem muito trecho acidentado, o que dificultava bastante o transporte fluvial. Com um acordo entre a Bolívia e o Brasil, nasceu assim a ferrovia Madeira-Mamoré, que liga os municípios de Guajará-Mirim, que fica à beira do rio Mamoré, até a cidade de Porto Velho, que fica à beira do rio Madeira. Ferrovia do Diabo. Assim foi chamada a ferrovia Madeira-Mamoré, devido às inúmeras mortes. Foram 6.000 trabalhadores mortos na sua construção, por diversas doenças tropicais, principalmente a malária, e pelas devidas condições sanitárias da época. Então, assim, a ferrovia foi conhecida como Ferrovia do Diabo. A lenda diz que para cada dormente instalado nesta ferrovia, foi uma morte de um operário na sua construção. Isso certamente é uma lenda, devido à quantidade de dormentes na ferrovia. Aproximadamente 6.000 operários morreram nesta obra. Estamos aqui em frente ao cemitério da Candelária. Aqui estão sepultados cerca de 1.500 operários da época da construção da ferrovia. Aqui no cemitério da Candelária, ainda um túmulo bem preservado da época dos operários. Vários outros túmulos estão espalhados aqui nessa área do cemitério, porém já engolidos pela mata densa. Então vários dos túmulos já perderam os vestígios. Lendas e assombrações povoam as mentes dos moradores, tema que foi retratado no Globo Repórter de 4 de abril de 2012. O apito da Maria Fumaça ainda ecoa pela mata. Só não se sabe o destino nem a direção do trem. Ele percorre a floresta transportando lendas, crenças e imaginação. São muitos os relatos
sobre o veículo que parte da Estação do Além, o Trem Fantasma. Eu vi o Trem Fantasma. Eu vi no quilômetro 5,5 da Estrada de Ferro, uma noite, tipo assim, 7 horas da noite. Nós escutamos o trem apitar, numa curva, né? Rapaz, o trem tira uma cegonha. E fiquemos lá sentados no banco da cegonha. Aí, pô, cara, esse trem não passa. A imagem nítida do trem não dava para ver porque era uma escuridão total. Mas o farol bem próximo, ao ponto de a gente temer assim pela segurança. Com a passagem comprada com a própria vida, trabalhadores do outro mundo também são vistos à espera do trem. Existe a lenda de que os espíritos à noite dos enterrados nesse cemitério da Candelária saem, vão para a beira da linha do trem, onde passava o trem na época, para que eles possam voltar para o local de origem. Para falar a verdade, uma vez eu estava aqui e vi um senhor dali assim, ó, um senhor todo sujo. Aí enquanto eu entrei aqui no barzinho, mas foi coisa rápida, que eu entrei, que eu olhei para cá assim, que eu olhei e não vi mais ninguém. Para mim, eu vinha só, mas para mim vinha uma mulher do lado. Aí quando eu cheguei bem onde é a 53, dentro do cemitério, ali desapareceu. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira Mamoré. Caminho de ferro do oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Tanto progresso conduziu aquele trem. Hoje em regresso vai chegando a um triste fim. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira Mamoré. Dormente, colocado no seu leito, a lenda diz, e não é mentira não, representa um operário morto em sua construção. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Às 6 horas da manhã, de Porto Velho com destino a Bonã. Sabem que sai, só Deus sabe como chegará, mas não
há nada, todos sabem como é. Que andava o trem na madeira Mamoré. Que andava o trem na madeira Mamoré. Mamoré, Mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré.